Aqui na Voz do Campo, nós conversamos agora com o Dr. Carlos Fernando Lima, que é procurador do Ministério Público e que faz parte da equipe da Operação Lava Jato. Operação Lava Jato, que é a maior operação de todos os tempos de investigação e combate à corrupção e lavagem de dinheiro no Brasil. Dr. Carlos Fernando, que vai participar também do seminário A Voz do Campo, de 31 de julho a 2 de agosto, no Hotel Serrano, em Gramado, na Serra Gaúcha. Dr. Carlos, satisfação em tê-lo aqui no programa A Voz do Campo, um programa que tem mais de 60 emissoras de rádio em rede, transmitindo para 9 estados do país. Satisfação em tê-lo conosco aqui na Voz do Campo. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite. Dr. Carlos Fernando, o que representa para o senhor, que aliás é o procurador da Operação Lava Jato mais experiente, com mais anos de atuação no Ministério Público Federal, o que representa para o senhor a Lava Jato, esta atuação da Lava Jato até este exato momento em que já revelou muitas coisas no Brasil, que entristeceu um pouco os brasileiros, que comoveu os brasileiros, mas que de uma certa forma está contribuindo para um Brasil melhor, Dr. Carlos? Eu creio que o principal aspecto da Lava Jato é ter colocado a nu perante a população alguns dos maiores problemas que nós enfrentamos enquanto nação, enquanto um país que deseja transcender a pobreza e chegar aos níveis que merece na sociedade das nações. Nós colocamos a nu o quanto a corrupção vem impactando todos os brasileiros, todos os negócios, o trabalho, o suor de cada cidadão. Nós sabemos hoje, por exemplo, que aproximadamente 30 dias por ano o brasileiro trabalha para pagar um imposto chamado corrupção. Este é um fato que deve ser ressaltado. Não basta nós diminuirmos os impostos que nós pagamos para o Estado quando existem impostos indiretos como a corrupção. Então, nós, revelando esse fato, nós pretendemos que alguma coisa seja feita para mudá-lo. Pois é. Onde que está o grande problema da corrupção? Onde que está a raiz da corrupção no Brasil? Primeiro, nós temos um histórico de corrupção pública no Brasil que vem, talvez, desde os nossos tempos coloniais. Segundo, nós temos um Estado hipertrofiado, nós temos uma burocracia que cria dificuldades para vender facilidades. Nós temos uma confusão entre o patrimônio pessoal particular de políticos e de funcionários públicos com o interesse público, com o patrimônio público. Então, as raízes do nosso problema elas são profundas. Mas hoje o nosso principal problema é um sistema político partidário extremamente caro e que gera uma criminalidade do colarinho branco. O que representa para o Dr. Carlos Fernando, para o ser humano Carlos Fernando Lima, toda essa operação Lava Jato que investiga presidentes, grandes líderes do país, os principais governantes dos últimos tempos do Brasil? O que representa para o profissional, o cidadão Carlos Fernando Lima, isso tudo? Para mim representa uma oportunidade de sairmos dessa armadilha que nós fomos colocados enquanto país e realmente atingirmos todo o nosso potencial. Não se trata de escolher entre governos de direita ou de esquerda, mas sim de escolher entre governos que atendam o interesse público e governos que atendam interesses de apenas alguns setores privados. Nós precisamos mudar. Essa oportunidade é o que me move enquanto cidadão. E o senhor sabe que o povo brasileiro praticamente na sua totalidade apoia o trabalho de vocês, doutor Carlos Fernando? Vocês sabem disso? Nós sabemos que nós temos um apoio muito grande da população
E nós sempre agradecemos, sempre lembramos de agradecer à população desse apoio. Nós temos procurado oferecer o nosso melhor, o sacrifício. O Ministério Público como um todo, como instituição, está se sacrificando para oferecer uma alternativa a tudo que se encontra aí. Hoje, o próprio Procurador-Geral, com as investigações dos políticos com foro privilegiado, e nós aqui com os demais, estamos realmente trabalhando para produzir alguma solução para o país. Ainda tem muita coisa Lava Jato. Até quando que vai essa operação, essa investigação? O que mais tem para frente aí? Muita coisa ainda, doutor Carlos Fernando? Veja bem, a Lava Jato de Curitiba, ela já alcançou a sua maturidade. Nós já descobrimos boa parte dos crimes envolvendo a estatal, a Petrobras. Entretanto, a Lava Jato está se tornando uma operação nacional. Nós já temos diversas operações Lava Jato ou decorrentes da Lava Jato em outros estados, e temos a própria grande operação em Brasília. Não se sabe quanto tempo vai durar, porque a extensão da corrupção é em quase todo o serviço público brasileiro. Então, a Petrobras foi talvez a maior fonte de corrupção, mas não foi a única. Descobrir as outras pode levar ainda alguns anos. Bom, está comigo aqui o Miguel Almeida, que é um amigo nosso e parceiro, e um estudioso também, pesquisador, e conhece demais a Operação Lava Jato, o trabalho de vocês. Miguel. Bom dia, doutor Carlos Fernando. Bom dia. Recentemente, no julgamento da chapa Dilma Temer no TSE, o ministro Gilmar Mendes, no seu voto, ele defendeu que não se pode trocar de presidente todos os dias, porque isto causaria, entre outros, um desequilíbrio econômico no país. Sim. Uhum. Já no julgamento de quinta-feira, no STF, do chamado validade das delações da JBS, o procurador-geral Rodrigo Janot, ele defendeu, em um de seus argumentos, que no caso JBS, existem indicativos de provas de crimes em curso contra os 3 últimos presidentes da República, Lula, Dilma e Temer. Sim. E não se pode recusar provas por crimes praticados por autoridades da República. O que não aconteceu nesse julgamento do TSE, foram derrubadas as provas e o relatório do ministro Herman Benjamin não valeu para nada. Sim. Mas esse julgamento da JBS no Supremo, ele teve 7-0. Até o encerramento da sessão, que ficou para a próxima semana, para finalizar, votaram pela manutenção da relatoria com o ministro Fachin e em acordo com o procurador-geral naquilo que ele fez sua denúncia. Eu lhe pergunto o seguinte: o senhor acredita que no STF os julgamentos em relação à corrupção terão um entendimento mais técnico e não político? Veja bem, rememorando essa colocação do ministro Gilmar Mendes, o que é certo é que nós não podemos mudar presidentes somente porque ele é simpático a um ou a outro. Nós não podemos realmente ter uma visão partidária do problema. O que nós devemos ter é uma visão jurídica do problema. Se a democracia foi violada, porque viola-se a democracia quando uma eleição é deturpada pelo abuso do poder econômico. Caberia, na minha opinião, ao tribunal reconhecer isto. Não é porque o novo presidente é mais simpático a um ou outro que a decisão deve ser diferente. Isso, para mim, é essencial. A justiça é cega justamente por conta disso. Ela não pode ver a quem ela está beneficiando. Em relação ao Supremo, eu estou confiante com a votação. Creio que as posições dos ministros Barroso, Fux e Celso de Mello foram muito claras, estão fazendo jurisprudência no sentido da validade das colaboraçõões premiadas, de como elas funcionam e dos seus limites. Então, eu creio que o Supremo está realmente fazendo um julgamento histórico
muito diferente ou num sentido completamente oposto do que foi o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. Doutor Carlos Fernando, a questão de ameaças de redução de orçamento da Operação Lava Jato, de troca também no comando da Polícia Federal, tentativas de repente de prejudicar a própria Operação Lava Jato, como é que o senhor tem a dizer sobre essa questão? Eu digo que em relação à Polícia Federal, a redução de efetivo, ela é verdadeira e já está acontecendo de algum tempo. Nós temos uma redução de 9 para apenas 4 delegados na operação. Nós temos problemas com as designações de pessoas, de policiais federais fora do Estado para virem auxiliar a Operação Lava Jato. E isso, apesar de todo o esforço do Ministério Público de manter uma estrutura paralela durante esses anos todos de maneira intocada, inclusive nós tivemos um aumento, na verdade, de quadros nos últimos meses, a Operação Lava Jato certamente sofre, porque a Polícia Federal é a parte operacional da investigação. Nós temos muita dificuldade de realizar as operações sem um apoio efetivo da Polícia Federal. Está mais difícil, doutor Carlos Fernando, atuar na Lava Jato agora do que no início, ou mais difícil foi o início do que agora? O início foi mais perigoso para a operação, porque a operação era um recém-nascido, vamos usar assim. Ela poderia ter morrido com um habeas corpus no Supremo, alguma coisa assim, como tantas outras operações morreram na história brasileira. Agora, hoje toda a população sabe dos fatos, conhece as provas, ouviram os delatores, os colaboradores em áudios que passaram nas televisões. Então, eu creio que hoje a Lava Jato é muito mais forte e muito mais resistente. Mas agora nós enfrentamos efetivamente o poder político, todos os partidos se unindo contra a Lava Jato. Doutor Carlos, comenta-se através da grande mídia que poderia haver uma interferência por parte do novo ministro da Justiça nas operações da Polícia Federal e, evidentemente, na Operação Lava Jato. Aconteceu algo parecido até agora ou não? O maior problema tem sido realmente uma questão de recursos. Até agora, como não houve mudança nas pessoas da Polícia Federal, não mudou o seu diretor-geral nem o próprio superintendente do Paraná, até agora nós não sentimos isso diretamente, mas com certeza em termos econômicos já vem de algum tempo a redução de verbas para a Operação Lava Jato. Vem mais delação premiada por aí, doutor Carlos Fernando? Veja bem, em termos de Brasil como um todo, todas as operações Lava Jato por todo o Brasil, certamente virão outras colaborações premiadas, que é a técnica mais efetiva para você desarticular essas organizações criminosas. Entretanto, eu creio que na nossa investigação aqui do Paraná, elas devem diminuir até, porque nós já temos um material probatório extenso e suficiente. Então, não creio que nós precisemos de muitas colaborações. Pois é. O agronegócio brasileiro, assim como o setor produtivo do nosso país, seja no campo ou seja na cidade, doutor Carlos Fernando, está apreensivo porque, de uma certa forma, o Brasil, a questão de governos, onde envolve os nossos governantes do nosso país, segura um pouco os negócios. Qual é a sua mensagem para esse agronegócio brasileiro, para as pessoas também da cidade que nos acompanham nessa rede de rádios da Voz do Campo? Que mensagem o senhor teria a passar aos nossos ouvintes aí pelo Brasil afora? Eu gostaria de dizer para as pessoas que elas acreditem na possibilidade de um país melhor. Aceitar agora melhoras momentâneas na economia, à custa de nós esquecermos tudo que foi revelado, vai somente levar a novas crises no futuro.
não adianta nós fingirmos, olharmos para o lado e fingirmos que as coisas não aconteceram. Nós precisamos limpar o nosso caminho para que nós tenhamos daqui para frente, sim, um caminho sempre contínuo de crescimento e não mais pequenos períodos de crescimento que são seguidos de longos períodos de crise. Nós vivemos isso há muito tempo e não podemos mais continuar vivendo assim. É verdade. Dr. Carlos Fernando, nós agradecemos a sua atenção com a Voz do Campo e lhe aguardamos em Gramado no nosso seminário A Voz do Campo, que terá aí a participação de um público do agronegócio, mais voltado ao agro, que vão estar participando em Gramado, e o senhor vai ser um dos palestrantes. O que o pessoal pode esperar lá do Dr. Carlos Fernando, que certamente vamos falar muito de Lava Jato lá, né, doutor? Com certeza. O que vocês todos podem esperar sempre é que eu vou ser sincero em relação a tudo o que acontece, os pontos de vista, e não medirei as palavras para proteger nada, ninguém, porque nós temos que realmente caminhar juntos e fazer com que a população compreenda por que nós estamos lutando contra a corrupção. Um grande abraço, Dr. Carlos Fernando, para o senhor, para a equipe da Operação Lava Jato. Que Deus continue abençoando vocês. Obrigado, um abraço a todos.